Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos dar início agora à nossa aula de ciências. Na aula de hoje, nós vamos usar o nosso livro didático e vamos fazer algumas atividades complementares das páginas 122 e 123. Vamos também iniciar a unidade 10, que se chama Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Vamos trabalhar nas páginas 90 até a página 99. Coloquem agora na página 122. Número 1. Pinte de verde os quadros com os objetos que são feitos de materiais naturais e de amarelo os quadros que contêm objetos feitos de materiais artificiais. Então, aqui abaixo nós temos alguns objetos e vocês vão pintar de verde os objetos que são feitos de materiais naturais e de amarelo os objetos que são feitos de materiais artificiais. Então, como vocês podem ver aqui, o carrinho, né, é de plástico. Vocês vão pintar de amarelo. Ele passa por transformação. Então, ele foi feito pelo homem. Então, vocês vão pintar de amarelo. O papel também. O papel, apesar dele vir da madeira, ele passa por transformação. Então, ele é feito pelo homem. A gente não consegue tirar o papel diretamente da natureza. Ele passa a madeira, né? Passa por transformação. Então, por isso que ele é um objeto que é um objeto de materiais artificiais. E agora vocês vão pintar de verde, né? Os objetos que são feitos de materiais naturais, que eles são tirados da natureza. Então, aqui é a cadeira, né? Que é a cadeira de madeira. A madeira ele tira da natureza e fabrica a cadeira. Então, ele é um objeto de materiais naturais. E o vaso também. O vaso ele é feito de barro. Retira o barro da natureza, né? E molda o vaso. Então, ele é um objeto natural. Depois que vocês pintarem os quadros aqui acima, vocês vão encontrar no caça-palavras as palavras que completam as frases a seguir. Então, aqui nós vamos precisar usar algumas palavrinhas para completar essa frase aqui abaixo. Então, eu vou ler a frase para vocês. Um material é retirado diretamente da natureza. Um exemplo de material natural é a partir dela, ou pode ser fabricado, que é um material, pois só pode ser produzido pelo ser humano. Então, agora vamos completar essa frase para que ela esteja sentido, né? Então, vamos lá. Um material natural é retirado diretamente da natureza. Um exemplo de material natural é a madeira. A partir dela, o papel pode ser fabricado, que é um material artificial, pois só pode ser produzido pelo ser humano, né? Então, crianças, agora depois que vocês completaram essa frase aqui acima, vocês vão usar as palavrinhas que a gente completou a frase e vai procurar aqui nesse caça-palavra abaixo, né? As palavrinhas que nós escrevemos aqui acima para completar a frase. Depois que vocês encontrarem, vai ficar assim: papel, artificial, natural e madeira, tá? Agora vamos para a página 123. Lá na página 123, vocês vão precisar destacar do material complementar da página 131, né? Esses adesivos aqui, para completar o quadro aqui abaixo. A gente vai colar os itens de acordo com as orientações de cada quadro a seguir. Então, aqui a gente vai colar um objeto feito de metal. Então, qual é um objeto feito de metal que está aqui nos adesivos? É o clips, né? Objeto de vidro. Então, qual é o objeto de vidro que nós temos nos adesivos? Perfumes. De plástico. De plástico, essa lancheira aí de plástico. De papel, vamos procurar lá nos adesivos o barquinho feito com papel. Depois, de argila, do barro, né? Então, a panela, que é feito de argila. Objetos de lã de ovelha. Então, a gente encontra aqui a touca e cachecol e luvas, feito da lã de ovelha. Agora, crianças, depois que vocês colaram os adesivos,
Vamos voltar lá na página 90, né, que dá início à unidade 10, que se chama reduzir, reutilizar e reciclar. O que as crianças dessa imagem aí, elas estão fazendo? Você conhece esses recipientes coloridos? Porque eles possuem cores diferentes. Vocês sabem por quê? Que são cada depósito cores diferentes? O que significa o símbolo que está presente neles, esse símbolo aqui? Então, crianças, é o que nós vamos aprender nessa unidade, tá bom? Coloquem agora na página 92, Ideias em Construção. Leia a tirinha a seguir, depois converse com um colega para responder as questões. Theo, ele está falando aqui que está chegando a hora, né, dele começar a doar alguns brinquedos, porque nessa imagem aí a gente percebe que tem vários brinquedos. Vocês acham que esse menino brinca com todos esses brinquedos que ele possui? Vocês acham? É uma resposta que é oral, tá? Pessoal também. Por que ele acha que deve doar alguns brinquedos? Por que vocês acham que ele tá dizendo aqui, ó, no balãozinho, que ele precisa doar alguns brinquedos? Você possui muitos brinquedos? E vocês brincam com todos os brinquedos que vocês têm? Você já doou algum brinquedo? Então, crianças, lá na página 93, além de doar os brinquedos e objetos que não usamos mais, o que você acha que devemos fazer com eles? Escreva suas ideias nas linhas aqui abaixo. Então, aqui é uma resposta pessoal. O que é que vocês devem fazer com os brinquedos que vocês não brincam mais? Então, vocês escrevam aqui, tá bom? Aqui na 6 é uma resposta que é oralmente. Será que precisamos de tudo que compramos ou ganhamos? Vocês acham que a gente precisa de tudo que nós compramos ou ganhamos? Vocês lembram daquela ideia, né? Que a gente tem que pensar bem o que a gente precisa do que a gente necessita, né? Então, crianças, o que a gente deseja ou o que a gente precisa. A gente tem que pensar bem nesses termos, né? Você acha que é possível se divertir sem precisar de tantos brinquedos? Como? Registre suas ideias por meio de um desenho aqui no quadro abaixo. Então, vocês acham que tem alguma possibilidade de vocês brincarem, de vocês se divertirem sem tantos brinquedos? Então, vocês vão desenhar aqui como vocês brincariam sem brinquedos, tá? Agora, na página 94, Construindo Conhecimentos. Você já parou para pensar sobre o que acontece com o que descartamos no lixo? Para onde vão os restos de alimentos, objetos, embalagens, brinquedos e de tantos outros itens que não são mais utilizados? Tudo o que é descartado após ser usado pelos seres humanos. Em qualquer atividade é chamado de resíduos. Em alguns lugares existem trabalhadores que recolhem esses resíduos e depositam em um caminhão adaptado para a coleta de resíduos. Como pode ser visto aqui na imagem a seguir. Aqui tem um trabalhador responsável, né, de recolher o lixo das nossas casas. Ele é chamado de coletor de lixo. É o nome da profissão dele, tá? O que acontece com os resíduos quando os colocamos para fora da casa? Para onde são levados? Veja a seguir quais são os tipos de resíduos produzidos pelo ser humano e como eles devem ser descartados. Então, aqui nós temos os descartes de resíduos orgânicos. O que são descarte de resíduos orgânicos? Os resíduos orgânicos são resíduos de animais ou vegetais, resultantes das atividades humanas, como os que são apresentados a seguir. Então, aqui, gente, nós podemos ver alguns exemplos, né, de restos de alimentos que são considerados resíduos orgânicos, né? Quando esses resíduos não recebem o destino adequado, podem provocar sérios problemas para a natureza e para os seres vivos. Veja a seguir os locais que os resíduos orgânicos são descartados, ou seja, para onde são levados, e os principais problemas gerados pelos resíduos, onde são levados são os lixões.
Os lixões são locais em que os resíduos orgânicos são jogados diretamente no solo, sem que haja nenhum tratamento, formando enorme montanha de resíduos a céu aberto e provocando mau cheiro. Quando esses resíduos sofrem decomposição, produz um líquido chamado chorume. Esse líquido contamina o solo e a água que fica embaixo dele. Além disso, esse processo elimina um gás que polui o ar. Então, aqui no texto acima, nós falamos a palavrinha decomposição. Vocês sabem o que significa a palavra decomposição? Decomposição é o processo de transformação dos resíduos feito por micro-organismos, né? Na página 96, os lixões podem causar problemas de saúde, pois muitos insetos, ratos e outros animais que transmitem diversos tipos de doenças são atraídos pelos resíduos que ficam expostos nesses locais. Aqui a gente dá para ver, né? É um lixão que está tendo aqui um descarte de resíduos, né? Aqui é um lixão, onde depositam o lixo que recolhe das nossas casas. Agora, crianças, vamos falar um pouquinho sobre aterros sanitários. Os aterros sanitários são locais em que os resíduos orgânicos são enterrados e recebem tratamento para que o chorume e os gases não contaminem o solo ou o ar. Além disso, a cobertura dos resíduos impede a emissão de mau cheiro e a atração de animais, como ratos e insetos, reduzindo os riscos de transmissão de doenças. Então, crianças, como a gente viu lá no lixão, eles são jogados, né, a céu aberto. Aqui nós podemos ver, né, um aterro sanitário, a diferença entre eles, que eles enterram os lixos, os resíduos, para que não tenha essa montanha de lixo, não produza mau cheiro, não contamine o ar, né? E não atraia insetos, bichos, né? Agora, lá na página 97, nós temos a reciclagem de resíduos orgânicos. Uma alternativa de descarte de resíduos orgânicos é destinar esses resíduos a um processo em que eles são transformados em adubos e fertilizante para as plantas, produtos que ajudam os vegetais a desenvolver. Esse processo é conhecido como reciclagem ou resíduos orgânicos. Aqui a gente pode ver acima uma lixeira, né? Que a gente pode depositar, que é essa marrom aqui, os lixos orgânicos que são levados para a reciclagem. Você sabia que o símbolo representado na imagem, esse símbolo aqui, ele é usado para identificar a reciclagem. Ele possui 3 setas que formam um triângulo, representando um ciclo. A primeira seta diz respeito à indústria, que produz os objetos que utilizamos, como os brinquedos. A segunda seta retrata o consumidor, ou seja, nós, que utilizamos esses objetos. E a terceira seta representa o processo de reciclagem, ou seja, a transformação dos resíduos, o material do que ele foi feito, o produto descartado é aproveitado para produzir novos objetos. As embalagens dos produtos que possuem esse símbolo indicam que os materiais de que eles foram feitos podem ter sido reciclados. Lembre-se sempre de procurar esse símbolo antes de adquirir algo e depois descarte o produto adquirindo a maneira correta, como você aprenderá a seguir, como descartar o lixo da maneira correta. Aqui, conheça o autor. O símbolo da reciclagem foi criado na década de 1970 por um americano. Em um concurso para estudante de design e arte, na época a reciclagem não era tão utilizada como hoje em dia, e ele não sabia que o símbolo ficaria tão famoso, sendo usado pelo mundo inteiro. Aqui está a imagem, né, dele fabricando, dele desenhando o símbolo. Aqui abaixo nós temos descarte de materiais de origem artificial.
Então, grande parte dos materiais de origem artificial também pode passar por um processo de reciclagem, ou seja, podem ser transformados e reutilizados na fabricação de novos objetos. Esses materiais, quando descartados, são chamados de resíduos recicláveis secos. E os principais são metal, vidro, papel e plástico. Aqui abaixo nós podemos ver símbolo de reciclagem e resíduos recicláveis secos, os metais, os plásticos, papéis e vidros. Agora, crianças, vamos aprender um pouquinho sobre a coleta seletiva, né? A separação de resíduos dentro de categorias predeterminadas e é chamada de coleta seletiva de resíduos. As categorias mais comuns são. Então, aqui a gente pode ver, né? As lixeiras, cada uma tem uma função para descartar um material específico. Então, aqui a gente pode ver que a lixeira, a cinza e a marrom, eles são para descartar resíduos comuns e úmidos, que eles são molhadinhos. Aqui na vermelha, do plástico, do papel, do vidro e do metal, eles são para descartar, né, os resíduos secos. Depois de vazios, vocês descartam aqui para poder ir para a reciclagem. A coleta seletiva é necessária para facilitar os diferentes processos de reciclagem dos resíduos, porque quando eles são misturados, a reciclagem se torna mais cara ou, em alguns casos, fica até impossível de acontecer pela dificuldade de trazer a separação. Assim, antes de fazer o descarte, é impossível separar os resíduos comuns ou úmidos dos resíduos recicláveis e secos. Então, criança, a importância da gente descartar os materiais, né, para reciclagem no recipiente correto, na lixeira correta, para poder facilitar a reciclagem desses materiais, tá? Então, crianças, a nossa aula de ciências de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês na próxima. Beijos!